Rádio Rosário. Você pode interagir conosco. Inscreva-se no canal. Deixe o seu like. Se quiser, também comente e compartilhe este vídeo. E como acontece sempre às quartas-feiras no Realidade, nós temos Administração em Foco. Hoje contando com a presença aqui nos nossos estúdios do Lick Maier, ele que é enfermeiro do Centro Municipal de Saúde aqui de Serafina Correia. Bom dia, Lick. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os rádio ouvintes da Rádio Rosário. É sempre bom estar aqui nesse canal aberto com a comunidade. E também contamos com a participação aqui dos nossos estúdios, que fazem um importante trabalho à frente da psicologia do município de Serafina Correia, da Cassiana Nardi. Ela é psicóloga do Centro Municipal da Saúde. Bom dia, Cassiana. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os rádio ouvintes da Rádio Rosário. Nós estamos aqui neste momento para conversar um pouquinho com a população através desse canal importante com a comunidade, que é a Rádio Rosário. E no Administração em Foco de hoje, vocês vão trazer importantes informações em relação à prevenção, aos trabalhos que são desenvolvidos, porque nós estamos no mês de setembro. E, consequentemente, esse mês de setembro é dedicado ao Setembro Amarelo. Lick, Cassiana, do que se trata esse Setembro Amarelo? Marcos, nós queremos salientar que essa campanha, conhecida como o Setembro Amarelo, ela foi criada no Brasil em 2015. Pelo Centro de Valorização da Vida, o CVV, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. O mês de setembro ele foi escolhido para esta campanha porque desde 2003, o dia 10 de setembro, Marcos, que vai ser sexta-feira agora desta semana, é o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. O Centro de Valorização da Vida realiza esse apoio emocional e prevenção do suicídio, né? E aí participou desta criação do Setembro Amarelo no Brasil, né? Atendendo de forma voluntária e gratuita as pessoas que querem e precisam conversar sob total sigilo por telefone, e-mail ou chat, 24 horas por dia, 7 dias da semana, pelo telefone 188, que é um telefone que qualquer pessoa pode ligar gratuitamente do seu celular ou de telefone fixo e será atendida por uma pessoa que foi treinada e que está disposta a escutar e conversar com quem fizer a ligação. É preciso chamar a atenção para a importância desse assunto na nossa comunidade, tanto na comunidade brasileira quanto no mundo. Hoje, para se ter uma ideia, são registrados mais de 13 mil suicídios no Brasil. É uma média de 1 milhão no mundo todo. É uma triste realidade que registra mais casos, principalmente entre os jovens. Para se ter uma ideia, cerca de 96,8% dos casos de suicídio estavam sim relacionados a algum transtorno mental. E esses transtornos eles foram enumerados. O primeiro deles é a depressão, seguida do transtorno bipolar e depois o abuso de algumas substâncias, como álcool e drogas. Outro dado importante, um estudo brasileiro evidenciou que 17% da amostra do estudo já havia pensado alguma vez em se suicidar, no suicídio. E esse suicídio tinha fatores biológicos, sociais, culturais, inclusive genético. É uma consequência final de um processo de adoecimento, não é um ato pontual. O que nós queremos salientar também, Marcos, a toda a comunidade serafinense que nos ouve, é que a saúde mental da comunidade como um todo está abalada pelas circunstâncias impostas pela pandemia, né? Nós vivemos um momento de crise instalado desde março do ano passado, né? Então nós temos toda uma rotina que está bagunçada. As crianças estão ou estavam afastadas da escola e com baixo aprendizado. Boa parte da população sentiu um rebaixamento da sua renda média, né? A renda média das famílias, em geral, decaiu. A população vive assombrada pelo medo de adoecer, né? Medo de adoecer sempre tivemos, né? Todos nós desejamos a saúde, desejamos viver em plenitude, né?
Mas com os momentos de crise, especialmente em maio, junho, julho deste ano, que se intensificaram, né, com um grande número de hospitalizações e pessoas em estado grave por conta da Covid, né? Então, muitas pessoas com medo de sair de casa, medo de adoecer, medo de se relacionar com familiares, com vizinhos, né, com pessoas com quem elas costumavam compartilhar a vida. Os lutos inesperados, né? Eu sempre costumo dizer que, bem, o luto é um processo natural, faz parte da vida, né? Mas quando a gente fala de lutos inesperados, a gente quer falar de muitas mortes que ocorreram de forma brusca, inesperada, muitas vezes pessoas muito jovens que nunca haviam ficado doentes, né? Os conflitos familiares, Marcos, que surgiram e foram intensificados pelo convívio maciço, né? Nós fomos convidados a ficar cada vez mais em casa para evitar a disseminação do vírus. Isso também acabou fazendo com que a gente convivesse mais tempo com as pessoas. Por mais que nós amemos essas pessoas, nós temos conflitos. É típico, né, do humano entrar em conflito com quem convive, isso faz parte. Mas para algumas famílias, para alguns núcleos, isso se tornou tóxico, se tornou adoecedor. E também pontuar que o isolamento social, né, e o abandono das atividades coletivas que geravam bem-estar, né? Então nós temos, por exemplo, os idosos que frequentavam os grupos, né, as crianças que frequentavam as atividades extra-classe, nós, né, a população adulta que frequentavam, enfim, os seus clubes, as suas festas, as suas reuniões de amigos, né? Todos nós, de uma hora para outra, fomos convidados a ficar em casa. Esta era a ordem, né? E isso acabou gerando, sim, um sofrimento mental muito intenso em toda a população. E neste momento nós precisamos falar de valorizar a vida, justamente porque setembro nos leva a um novo momento. Nós estamos querendo voltar a olhar para a nossa sociedade como alguém que se recupera deste momento da crise, né? E que valoriza a vida e que se previne contra o suicídio, que, como o colega Lickmaier falou, é uma marca tão dolorosa e, infelizmente, tão presente, tão marcante, não só na nossa comunidade, mas no Brasil e, poderia dizer, no mundo como um todo também. Nos preocupa, a nós profissionais de saúde preocupa muito. Sendo as pessoas que têm o problema da depressão, que a gente sabe que é um número muito alto, não só no Brasil, mas é uma incidência muito grande a nível mundial, o que se tem que ficar observando? Quais os sintomas que essas pessoas apresentam que tem que se ficar muito atento a esse tipo de sintomas? Excelente a tua pergunta, Marcos, porque nós precisamos falar sobre depressão, né? Primeiro, tirar o tabu, tirar o estigma que ela tem, né? Muitas pessoas hoje sofrem com a depressão, tomam medicações, né? Algumas fazem psicoterapia, buscam atividades alternativas, né? Mas os sintomas que nós temos que olhar com mais cuidado são: quando a pessoa começa a dizer que não sente mais prazer em fazer as coisas que antes sentia, né? Então está desmotivada, está com anedonia, não refere bem-estar, não refere prazer, não refere alegria em nenhum momento. O isolamento, né? E aí agora fica até meio complicado da gente pontuar isso, porque, bem, se recomendou o isolamento, né? E se coloca o isolamento como um fator agravante, né? Ou marcante da depressão. Mas sim, a pessoa que não aceita nenhum tipo de convite, né? Não se reúne com a família, não se reúne com amigos, se recusa a fazer os atendimentos médicos de rotina que ela precisa, né? Aquela pessoa que tem sempre uma fala pessimista, dolorosa, negativa diante da vida, né? Mas observa, Marcos, que isso é diferente de tristeza, né? Tristeza é algo que nos pega várias vezes ao dia, muitas vezes, né? Estamos diante de uma situação difícil, dolorosa, ou, né, ficamos tristes. E a tristeza faz parte da vida. Ela é uma emoção que precisa ser sentida. Mas a depressão, ela nos isola, ela nos anula, ela nos afasta das pessoas, das coisas e dos lugares que antes nós costumávamos gostar, com quem nós costumávamos
conviver. Né? E aí a pessoa vive um sentimento permanente de desesperança. O que significa isso? Ela, mesmo diante do consolo de um amigo, de um familiar, ou até mesmo do atendimento em saúde mental feito por um psicólogo, por um enfermeiro, por um médico, né? Ela não vê perspectiva. E isso sim é um alarme, né? É um gatilho que a gente deve ficar atento para isso, porque quando alguém do nosso convívio chega neste patamar de comportamento, né? Um comportamento engessado e que sempre é negativo e sempre é dolorido, bom, aí é hora de procurar ajuda, com certeza, ajuda profissional. Obrigado pela participação, então, de vocês aqui no Administração em Foco. Contamos com a presença hoje do Lick Maier. Ele é enfermeiro, faz um grande trabalho já há muito tempo, né, Lick, aqui no município de Serafina Correia, como um dos enfermeiros do Centro Municipal de Saúde. Obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho desenvolvido e bom dia, Lick. Obrigado a Marcos, obrigado a todos os radiovintes, e a gente quer reforçar ali para a comunidade que abre o espaço para falar a respeito da prevenção ao suicídio, do Setembro Amarelo, de saúde mental, tá? E estejam cientes de que as nossas unidades, os nossos profissionais também estão aptos a acolher todas essas demandas que podem surgir aí na comunidade. Agradecendo também a participação aqui nos nossos estúdios da Cassiana Nardi, psicóloga do Centro Municipal de Saúde de Serafina Correia. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve. A gente sabe que é uma atividade muito complicada, principalmente nessa época de pandemia. Eu gostaria que você deixasse, Cassiane, mais uma vez o telefone, então, que está à disposição do pessoal que está enfrentando esse tipo de problema. Marcos, eu agradeço a oportunidade, em nome da administração da Secretaria de Saúde, de estar conversando com todos, né, sobre esse tema tão importante que é a saúde mental. O telefone que nós gostaríamos de deixar como uma marca para quem precisa conversar, para quem tem um telefone, né, e se sente em algum momento necessitado de uma escuta, de uma conversa, pode ligar para o número 188. Este é o número do Centro de Valorização da Vida. A chamada é grátis, não precisa ter crédito, não precisa ser de telefone fixo. Pode ligar do celular, Marcos, e pode ligar quantas vezes for necessário. Vai ser atendido por pessoas que não são necessariamente profissionais de saúde, mas são pessoas que têm uma escuta qualificada. E aí vai poder oferecer para a pessoa que estiver ligando um alento, né? Um atendimento, um espaço de conversa, de diálogo, de escuta, que é tão importante nos dias de hoje. 188.